Cristo Jesus, e que toda dádiva e dom perfeito que vem do Pai das Luzes seja convosco, e que todo nosso amor, todo nosso perdão, toda dádiva que vem do Senhor abunde no nosso coração. Um minuto. Eu peço que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, capítulo 1, verso 21. Romanos capítulo 1, verso 21 a 23. Quem achou, a partir de hoje eu vou pedir que você acompanhe na sua Bíblia a exposição. Hoje falaremos de Romanos capítulo 1, verso 21 a 23, na parte 2. Na aula passada, nós falamos sobre o conhecimento que os homens eles possuem de Deus. Quem estava aqui na última aula percebeu isso. Deixa eu selecionar o meu ar aqui. Aí. Certo? E hoje nós falaremos sobre o processo de rejeição. Então, só para refrescar nossa memória, vamos na leitura. Quem achou, diga amém, por gentileza. Romanos 1, do 21 ao 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança do homem corruptível, e das aves, e das quadrúpedes, e dos répteis. Até aqui a leitura da palavra. Vamos a uma palavra de oração? Querido Deus, nos ajude nessa exposição. Muito obrigado pelo seu dia. Que o Senhor abençoe nós nesse dia. E que o Senhor nos ajude. Me ajude o teu servo nessa exposição da tua palavra. Fazemos tudo pela e para sua glória.
Em nome de Jesus Cristo dizemos em uníssono, amém. Bom, só Deus pode ser amigo de vocês mesmo. Não sei o que a minha amiga aqui quis informar, mas eu agradeço. Bom, como eu disse, é uma continuação, então nós não vamos aqui ficar 1 hora, porque nessa é a parte 2. Eu vou apenas recapitular a primeira parte e aí já vamos seguir na aula. Na primeira parte dessa exposição, nós falamos da origem idolátrica do coração humano e da corrupção da natureza humana desde a queda ou do pecado original. E nós falamos sobre o conhecimento de Deus, né? Que os homens têm o conhecimento de Deus, mas tendo esse conhecimento, negam a sua existência, não com as suas palavras, porque se dizem se dizem adoradores, mas negam a existência de Deus com as suas obras, ou isto é, com os atos que praticam perante Deus e perante os homens. E a maior esfera que propaga essa prática é o agnosticismo, que diz, olha, eu não sei se Deus existe, eu não posso dizer que nem que sim, nem que não. E nós temos, e fora os agnósticos confessos, nós temos aquilo que chamamos na teologia de ateísmo cristão. O que é isso? É quem confessa Deus, diz que ama Deus, mas vive como se ele não existisse. E é sobre isso que nós estamos falando. Na aula passada damos uma introdução do conhecimento que os homens de Deus têm de Deus. E vimos aí o verso 21, como os homens rejeitam a esse Deus. Verso 21, vou ler novamente. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem renderam, nem lhe deram graças. Isto é, são participantes da igreja, vão nos cultos, fazem orações prolongadas, têm um processo de ação junto ao povo de Deus, mas negam, negam a Deus,
quando precisam educar seus filhos na fé cristã, quando precisam ser fiéis no seu trato com dinheiro, quando precisam defender seus valores e princípios perante a sociedade, quando ninguém está vendo bem coisas ilícitas, sobretudo pornografia e cenas de sexo. Esses homens, é o que Paulo diz aqui, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. É o que Jesus ele chamou de farisaísmo, ou seja, Jesus ele diz: façam o que esses homens ordenam, porque eles estão ordenando segundo a lei, mas não façam o que eles fazem, porque o fermento deles é podre. Eles glorificam o Senhor com os lábios, mas o seu coração está longe dele. Então, vamos hoje ver, e aqui eu inicio a mensagem de hoje, a segunda fase dessa mensagem, a origem da idolatria. Vamos ver o processo de rejeição, ok? Quem está acompanhando, diga amém aqui nos comentários. A primeira etapa está aí no verso 21. Esses homens têm a fatalidade do raciocínio. A primeira fase do processo é quando entra em curso, quando alguém passa a raciocinar. É uma pessoa que raciocina, que levar contra a palavra do Senhor, é que não leva Deus em consideração. Então, essa fase é quando a razão que foi dada ao homem para que ele pudesse ler a natureza, interpretar e ter noção de Deus e da sua atuação no mundo, essa coisa foi muito eles colocam Deus na jogada, mas não atuam como Deus quer. Há muitos intelectuais hoje cristãos, vários como cientistas, que nos deram a ciência moderna. Não existe, como eu disse a aula passada, incompatibilidade entre fé e ciência, mas eles usam a ciência para deixar Deus de fora. É por isso que a maioria da classe médica hoje, da classe científica, rejeita Deus, porque é o homem colocando-se no centro. É a centralidade do homem. É o homem atuando tentando atuar somente
tentando atuar naquilo que somente Deus pode atuar. E aí esses homens rejeitam Deus e fora do seu conhecimento não há como encontrar uma resposta para as grandes questões da humanidade. E desde os tempos antigos, os homens entronizaram a razão e pensando que o raciocínio lógico e a análise racional das coisas do método científico poderia por si mesmo obter respostas, mas na realidade isso nada acontece. Podemos dizer que o maior reflexo dos homens que deixaram Deus hoje, né, que são cientistas, somos psicólogos e terapeutas da mente. Psicólogos, psiquiatras, neurologistas, porque eles acham que eles são suficientes, que eles bastam-se e bastam para a humanidade, bastam para si mesmo e para o seu cliente, para o seu paciente. Ao afirmar que os homens tornaram-se fúteis em suas especulações, Paulo está querendo dizer que eles se tornaram inúteis, pois o seu raciocínio, veja só, o raciocínio desses homens não leva a lugar nenhum. Médicos que têm doutorado, cientistas que têm PhD, engenheiros que acham que não precisam de Deus, esses homens, eles são filósofos que acham que a sua raciocínio deles não levará eles a lugar nenhum. De acordo com o que Paulo está ensinando aqui, o raciocínio humano que deixa Deus de fora para trás não pode nos dar um resultado final para todas as questões. Ao contrário, esse raciocínio sem Deus está levando pessoas a fora da razão. Pessoas que hoje acham que são pensantes livres e que somente a razão importa. As pessoas que cultuam a razão com o demérito de Deus, por assim dizer, eles perdem a sua razão que eles tanto cultuam, justamente por não colocar Deus nela.
Eles estão indo contra Deus. Há muitos séculos na Europa, amados, surgiu o iluminismo. E o que é o iluminismo? Um movimento que se levantou contra a religião e o controle da igreja nas universidades. Por esse movimento, o homem queria ser próprio rei e se libertar das amarras da religião da fé. Com isso, surgiram-se o racionalismo, o empirismo e o evolucionismo. Homens como Rangel e Marx formularam teorias a respeito de como funciona a história humana, deixando as escrituras de lado. Mas afinal, para onde tudo isso nos levou? Até hoje, a ciência não tem respostas baseadas apenas na razão para as questões que mais intrigam a humanidade. A ciência até hoje, ela não consegue explicar definitivamente da onde veio o homem. O Big Bang, ele veio do macaco, processo evolutivo, mas até hoje a ciência não consegue explicar definitivamente da onde veio o homem. Então, esse Darwin, por exemplo, no seu dizia que o processo da seleção natural, que se dá por meio das mutações aleatórias que acontecem de geração em geração, e da promoção da sobrevivência dos mais fortes, isso explicaria o processo originário da vida e da sua diversidade. Até a atualidade, essa teoria da evolução já passou por 3 revisões e está para passar por uma queda, por uma quarta, perdão, porque a descoberta do DNA não explica mais a origem da vida como base do darwinismo. O acaso não gera uma informação inteligente. Aliás, todas as mutações provocam mutação, não avanço. Ou seja, a mutação a mutação dos homens não cria homens melhores, é só uma transformação. Todas as outras coisas fora do design inteligente ou do entendimento bíblico não
comporta. Não existe, de fato, uma realidade que comporta o que a ciência diz com a criação e a realidade dos fatos. Nem Darwin, nem qualquer cientista conseguiu até hoje descobrir como tudo na realidade começou. Porque somente Deus tem essa resposta. Então, o primeiro passo é a primeira etapa no processo da reeleição é a futilidade do raciocínio, a futilidade ponderativa. A segunda etapa está no obscurecimento do coração. É o que Paulo diz aí no verso 21. E o seu coração insensato se obscureceu. Por causa dessa insensatez dos homens em abandonar a Deus, o coração tornou-se obscuro. Não temos mais uma luz posta dentro de nós, fisicamente falando. A luz que temos vem de fora, é externa, não interna. E ela entra através de nossos olhos, informando a nossa mente o que está acontecendo. Essa luz, ela novamente, ela não é interna, ela vem de fora, externa para internamente. Se essa luz cessa, essa luz externa cessa, ficamos em trevas. E todo mundo sabe o que é ficar dentro de um quarto escuro. Irmãos, a luz que o homem tem não é dele. A luz que o homem tem não é dele. A figura que é muito clara. Quando alguém rejeita aquele que é fonte de todo conhecimento, sua mente fica como se estivesse num quarto escuro. Essa pessoa não sabe o seu caminho, não sabe para onde vai, não sabe de onde veio, nem mesmo a diferença entre o certo e o de errado. Esses dias eu ouvi ateu dizendo que ele não precisa de Deus para ter moralidade, irmãos. Desculpa, com perdão da palavra, isso é a maior babaquice que alguém já disse. Tanto é que Dostoiévski, até que era um ser muito estudioso, ele agora eu não tenho certeza se ele era um cientista ou não, mas ele era muito estudioso. E ele disse, se Deus
não existe, ele disse swingers, tá? Mas ele disse, se Deus não existe, então tudo é permitido. Por quê? Porque se Deus não existe, não há certo nem errado. Se Deus não existe, não há fonte para termos uma escolha correta. Os homens acham que a moralidade veio do homem. Esses dias eu vi um ateu e ele disse que não precisa de Deus para lhe dizer que matar é errado. Que isso para uma menina violentar ou até mesmo mentir é errado. Porque na explicação desse teu, ele disse que se ele fizer isso, ele vai preso. Existe uma realidade social, sim, eu concordo. Mas a minha pergunta é, se ele não fosse preso, será que ele acharia errado praticar essas coisas? Se ele fizesse um ato criminoso e não houvesse punição, será que ele continuaria achando errado? Imagina um mundo que isso não fosse errado. E que um homem que não acreditasse em Deus fizesse isso e não fosse para cadeia. Será que ele ia continuar achando que isso é errado? Porque, perdão, irmãos, porque se Deus não existir, então o que interessa é eu sou meu Deus. Então, se isso para ouvir orientar uma menina me der prazer e não existe um certo acidente que vai me poder dizer que isso é errado. Então, até para haver uma noção de certo e de errado, ou seja, para ver a base da moralidade na Terra, no mundo, é preciso um Deus. Hoje o mundo está relativizando cada vez mais a verdade. O homem está. Eu vou pegar um exemplo bem simples, que é polêmico, mas mesmo sendo polêmico, não deixa de ser simples. Quer ver uma coisa? Quem é que disse que dois homens ou duas mulheres relacionar-se é errado? Quem é que disse isso? Se Deus não existe e que eu tenho, e se uma pessoa é igual a outra, isso é, nenhuma tem mais autoridade que a outra, porque todos são humanos. Como eu posso dizer que uma mulher se relacionar com um homem é correto e que dois homens ou duas mulheres
relacionarem-se entre si mutuamente é errado. Quem é que disse isso? Na hipótese que Deus não exista. Ninguém pode dizer que o relacionamento gay é errado se Deus não existisse. Mas Deus, ele disse que ele criou homem e mulher e que um relacionamento homossexual tem dois problemas. Primeiro, ele é contra a natureza, ou seja, contra a natureza humana, e ele é uma desonra entre os homens e para com Deus. Romanos capítulo 1. Porque Deus é a apelação da aula seguinte. Porque os homens mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram a Deus, mas pelo que Deus os abandonou as paixões infames. Porque até suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros homens, um homem cometendo a torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convém a seu próprio erro. Ou seja, se eu não tenho esta palavra aqui para me dizer que um relacionamento, essa palavra que é vivificação, não tenho ela, quem vai me dizer que eu me relacionar com um homem ou com uma mulher, sendo eu homem e mulher, é errado? Não tem quem diga isso. Então, o que Paulo está tentando dizer aqui é que o que eu não sei citar o nome dele, pronunciar, mas é o que esse autor disse: se Deus não existe, então tudo é permitido, inclusive o homossexualismo. Só que a quebra dos mandamentos, ou seja, mudar as questões basilares da sociedade, que são bases cristãs, mudar isso é a origem da idolatria. É eu colocando o homem no centro. Agora está muito tarde, mas eu não queria, mas eu vou ter que fazer mais uma vez, mais intensa parte dessa mensagem. Depois eu vou falar na aula que vem, na terceira parte, a terceira e a quarta etapa, porque isso acaba na idolatria. Então vamos ver como se dá esse processo, vamos relembrar as etapas. Primeiro, a futilidade do raciocínio, do ponderamento. Segundo, o obscurecimento
obscurecimento do coração. Terceira, que é a segunda que vimos agora. Terceira, a loucura da autoconsciência. E a quarta etapa é a idolatria. Certo? Deixa eu ver que horas são. Vocês querem que eu termine hoje aqui? Essa aqui? Ou deixo pra aula que vem? É que senão vou ter que dividir essa mensagem em 3 partes. Vamos rapidinho aqui, tá? A terceira etapa é a loucura da autoconsciência. Tá aí no verso 22. Dizendo se sábios tornaram-se loucos. O pior dessa terceira etapa da loucura da autoconsciência é que os homens, eles perderam isso historicamente. Eles perderam o senso crítico autoavaliativo. Repetirei. Os homens perderam o senso crítico da autoavaliativo. O que isso quer dizer? O ser humano começou e passou a considerar-se sábio, pois ao abandonar Deus, estava finalmente encontrando resposta para sua origem no mundo e a origem sua no mundo e a origem do mundo, ao menos na origem que ele acreditava. Ou seja, os homens, quando abandonam a escritura, eles começam a olhar para si mesmos, agora esquecendo do que Deus disse, e diz assim: não, do meu jeito é melhor, do meu jeito eu encontro mais respostas, do meu jeito faz mais sentido. E assim os homens desvaneceram, encurvaram o seu coração a um ídolo. E que ídolo é esse? O ídolo do autocentismo. Ou seja, se Deus não existe, então tudo é permitido. Se Deus não existe, o Deus que eu creio que é eu mesmo, basta. Então, eu sou o centro de mim mesmo. Eu pego o referencial de Deus na minha história. Eu pego a visão por
profética, a visão estrutural que Deus colocou, e eu começo a achar que qualquer coisa que vem na minha mente eu posso fazer. Uma pessoa, ela pode ter mestrado, doutorado, PhD, muitos títulos, mas ela ainda será louca. Ela pode ter uma mente brilhante, mas se ela não tiver isso aqui, a palavra de Deus como norte da sua vida, ela será louca. Isso faz sentido para você? Essa loucura que tem como fonte o autocentismo, esta é a origem da idolatria. Augusto Nicodemos, em seu livro, ele diz o seguinte, abre aspas: conheci muitos desse tipo em meus tempos de universidade. Pessoas com doutorado em Oxford, Harvard, Yale, na PUC, na USP, mas completamente perdidas na vida pessoal. Aí ele continua: casamento arrebentado, mulheres e ex-mulheres em constante briga, seres cheios de raiva e incertos das coisas, com uma porção de diplomas na parede e dizendo-se sábios. Essas pessoas abandonaram a sabedoria verdadeira, fechada. Ou seja, é o que Paulo diz aqui no versículo, dizendo-se sábios, tornaram-se loucas. Por quê? E aí Paulo responde: por que elas se tornaram loucas, mesmo parecendo sábias? Veja, o mundo olha para as pessoas e bate palmas, porque dizem: essa pessoa, ela tem PhD, ela é uma pessoa estudada. Ela não é um mendigo ignorante. Mas Paulo olha para essas mesmas pessoas que o mundo é pobre e ele diz: tornaram-se loucas. É esse o diagnóstico de Paulo. A loucura começa na mente e desce ao coração, e a partir daí o homem não enxerga mais a verdade a respeito de si mesmo. Eu já estou concluindo. E ele começa então a ser louco. Ele pode ter uma mente brilhante.
Ele pode ser muito equilibrado aqui, mas aqui ele é louco. Por quê? Eu vou dar aqui a causa e a consequência. A consequência é que eles tornaram-se loucos, mesmo dizendo sábio. Mas qual é a causa disso? A causa é a seguinte: não glorificaram Deus como Deus. Essa é a causa da loucura. A loucura vem por causa que eles não glorificaram a Deus como Senhor da sua vida. Eles colocaram si mesmo como seu Deus. A quarta etapa, eu já estou concluindo. A quarta etapa no processo da rejeição. E aqui nós chegamos no nosso caminho final. A primeira etapa é a futilidade do raciocínio. A segunda etapa é o obscurecimento do coração. A terceira é a loucura da autoconsciência. E a quarta está aí no verso 23. Antes de dizer qual é, eu vou ler o versículo. E mudaram a glória de Deus do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. A quarta etapa é a idolatria. Veja, vem numa sequência. Preste atenção, que isso é uma sequência. O processo da rejeição dos homens de Deus é uma sequência. Não vem de uma hora para outra. É um processo. Primeira etapa, a futilidade do raciocínio que já falamos. Os homens achando que eles podem pensar o que quiserem. Segunda, esse mau pensamento desce pro coração, infecta o coração. Então, o obscurecimento do coração. Terceira, a loucura da autoconsciência. Eles acham que a sua consciência é o que dita certo. Certo? E a quarta etapa, a ordem fatal. A grande matadora de almas. A grande enganação dos homens. A idolatria. Em tudo isso que falamos, existe uma grande ironia. Os homens rejeitaram o Deus Criador dos céus e da terra, mas não conseguiram ficar sem Deus. Guarde isso.
toda pessoa que rejeita Deus, que rejeita o Deus verdadeiro, ele vai colocar um Deus falso no lugar. O homem, por natureza, ele é religioso, tem uma aula, uma operação minha que eu falo sobre isso. O ser humano é religioso por natureza. Ele precisa adorar alguma coisa. Não há como fugir disso. Se tu for na faculdade de Oxford, o homem, aquele doutor está adorando alguma coisa. Se tu for num indígena no meio do mato, aquele pajé está adorando alguma coisa. Não importa. Mesmo que se diga teu, ele está adorando alguma coisa. O íntimo do homem, o coração humano, clama para se postar diante de algum ser superior. Não há como fugir disso. Deus nos fez para sermos adoradores. Se não Deus nos fez para adorar a Ele. Mas se você não adorar o Deus verdadeiro, você adorará um Deus falso. E cuidado, amado. Cuidado, sabe por quê? Porque todo Deus falso é um demônio. Todo Deus falso é um demônio. Mesmo se ser você mesmo, isso vai virar um demônio na sua vida. Então tome muito cuidado. O ateísmo e o agnosticismo também são formas de religião. Se ele não cultua Deus, se ele não acredita em Deus, nem um Deus místico, ele adora a si mesmo. Simples assim. E aí eu caso de cito de novo o que esse homem disse. Eu não adoro nenhum Deus, nenhuma coisa mística. Mas você vai adorar alguma coisa. Então, a idolatria, conforme afirma Paulo, é o resultado da rejeição do homem de Deus. Se você rejeitar o Deus único e verdadeiro, você vai acabar sob a sombra de um Deus falso qualquer. Guarde isso. Abre aspas. Se você rejeitar ao Deus único e verdadeiro, vai acabar sob a sombra de um Deus falso qualquer. A verdade é que quer que seja verdadeiro, quer que seja um falso, ninguém fica sem Deus. Ninguém. O que Paulo aqui deixa explícito a bobagem da troca feita pelos homens.
do Deus glorioso e incorruptível pela sua criação caída e corruptível, homens, animais e bestas tocaram a imagem da glória de Deus pela imagem do homem. Já pensou nisso? O homem é a imagem que reflete a imagem de Deus. Os homens adoram, portanto, uma imagem criada a partir de uma imagem que reflete a imagem de Deus. Quando abandonamos a verdade, podemos adorar qualquer coisa. Só que essa coisa que a gente colocar no lugar torna-se a um Deus. Não é para tornar-se a um Deus. Não dá para dizer assim, ah não, eu não adoro ninguém. Você vai Eu achei que eu ia conseguir terminar, mas eu vou terminar na aula que vem. Eu já começo uma outra mensagem. Lembre-se, o homem tem o coração adorador. Se ele não adorar o Deus verdadeiro, ele cairá na idolatria. E aí eu volto e cito Paulo. Em seu discurso se desvaneceram e o seu coração sensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Que Deus abençoe você. Fique na paz de Cristo. Tô fechando pra